Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Era para ser já presencial, já tínhamos falado disso várias vezes, não é? Mas somos nós que andamos a espalhar Covid só para não termos que sair de casa e gravar o podcast. É isso. Não é? Desde que nos habituámos a este confortozinho da calça de fato de treino, não é? Uhum. E de as pessoas virem trazer comida à casa, para quê? Para que existir lá fora, no mundo lá fora? Quer dizer, isto realmente... Meta-me um capacete de realidade virtual e eu passeio. Quer dizer, não precisamos mesmo também estar a sair do sofá, não é? Acho que é... Olha, relevante. Antes de arrancarmos para mais um programa no pico da pandemia, já tínhamos feito alguns em março, neste clima de um bocadinho de confusão, de atrito entre as pessoas, na altura era diferente, mas já falaremos disso. Queria apenas fazer duas pequenas retificações que os nossos ouvintes tiveram a amabilidade de alertar-me para que, o Lehman Brothers já não existe. Eu tinha falado do banco de investimento Lehman Brothers, não sei se falei, na altura queria falar do Goldman Sachs, que foi para onde foi o Durão Barroso, mas falei do Lehman Brothers e o Lehman Brothers já não existe. Muito obrigado a quem nos lembrou isso. Nós gostamos daqui de ser pessoas... nós assumimos os nossos erros. Tu não. Tu és um bocado como ao Cavaco, não é? Que nunca tem ganas e raramente tens dúvidas. Não, eu errei. Não, pois, eu agradeço que corrijam. Não venham para aqui corrigir em público. Toma, quem eu enganei ficou enganado. Percebes? É assim. E eu falei também que não havia um programa do governo, ou que deveria haver um programa do governo para que as casas estivessem mais quentes e que houvesse pelo menos um aproveitamento dos gastos energéticos ou menos desperdício de energia, e alertaram-me que existe uma coisa chamada Casa Eficiente 2020.pt. Parece que já existe há algum tempo, não é só de 2020. Eu entendo isso e acho que há ajudas do Estado, mas o que eu acho é que devia haver uma campanha, além disto existir uma campanha de fundo, não é? Para alertar realmente as pessoas. Se existe realmente uma iniciativa do Estado e continuamos com os números e com o índice que temos de pobreza energética, então é porque, pronto, pode existir realmente um plano. É um plano de merda. Olha, só para relembrar... Repara, o plano pode ser bom, não está a ser bem implementado. Sim, normalmente é isso que acontece em Portugal, não é? Até mais isso. Olha, não estás com os fones muito altos, pois não? Está baixinho, que é para eu não me ouvir em eco como da outra vez. Só porque não testamos isso antes. Vou baixar um bocado, mas não porque não estás a aparecer aqui na linha. Ok. Pronto, é só para saber, para ter a certeza. Bem, depois eu não ser considerado burro. Feitas essas retificações, o que é que vamos falar hoje? Olha, antes de mais, eu queria dizer que fui fazer uma coisa que eu acho que te assustaria imenso, que é um check-up. Ok. Eu acho que isso ia-te assustar mais do que andares de avião. Eu costumo fazer check-ups. Fazes? Sim. Costumo fazer análises ao sangue e raio-x ao tórax, eletrocardiogramas. Okay. Então eu, como tenho algumas arritmias, até faço bastante check-ups. Então, e no tempo que demora entre fazeres as análises e receberes tudo e seres visitado pelo médico, o que é que acontece nesses dias? Como é que são os níveis de ansiedade? Se for um check-up em que eu não tenho sintomas de nada, não me faz confusão, apesar da minha hipocondria. Agora, se for, uma vez fui fazer andava com muitas dores de cabeça e havia desfocado e há pouco tempo tinha morrido um gajo que eu conhecia com 30 anos com um tumor na cabeça e eu fui ao neurologista e o gajo mandou-me fazer uma ressonância magnética e então aí estava um bocadinho borrado de se encontrar alguma coisa, mas não, pelos vistos, provavelmente era só stress e falta de óculos.
Que era normalmente o mais provável. Mas tu continuas a não usar óculos. Continuo a não usar óculos. Olha, tenho ali uma receita para aviar que já passou do prazo, por exemplo. Olha, então eu fui fazer um check-up. Ainda não foi desta que me fizeram o toque retal da próstata. Para grande pena Mas minha, pediste, já tinha mas pediste. levado um lubrificante e tudo, dizer, sou doutor, já que vai fazer isso, não é? Com outra mãozinha, não é? Sim. Mas não foi ainda desta. Fazem-te agora uma coisa que é uma eco, uma ecografia que te permite saber tipo, o tamanho da próstata, e foi muito engraçado porque a senhora disse: está com a próstata mais pequena do que o ano passado, porque eles têm comparam, não é? E eu fiquei em pânico logo, ok, vou morrer. Yeah. E ela disse: não, isso é bom, Sim. tipo, é bom ter mais. A próstata inchada normalmente é pior. Sim. Sim. Mas tu naquela altura não tens esse discernimento, não é? Tens uma pessoa a ver os teus órgãos e faz uma pausa e faz qualquer comentário, tu pensas logo que é mau. Até porque nessa zona, tens qualquer coisa que está a diminuir, normalmente os homens não se sentem bem, né? Está com a picha mais pequena do ano passado. Exatamente. E quando fui fazer o raio-x, a pessoa que me fez o raio-x era um patrono do Sem Barbas na Língua. Eu perguntei-lhe logo se não dava para ele pôr uma cunha para eu não ter cancro dos pulmões. Ele disse que não funciona assim. Mas era patrono, felicitou-nos, disse que ia passar, isto não é publicidade, é mesmo verdade, disse que ia passar para o nível 2, e disse-me que não costumava ver notícias, que se informava pelo nosso podcast. Okay. O que eu não acho muito sensato, mas como ele paga, também não o vou criticar, não é? Outra coisa, disse-me, eu não sei se era um elogio, mas disse uma coisa que nunca ninguém me tinha dito antes, que foi: tem uns pulmões muito grandes. Olha, já viste. E eu fiquei, fiquei comovido, não é? Agora imagina que pode acontecer, imagina que o patrono, em vez de ser quem estava a tirar o raio-x, era quem te estava a fazer um hipotético toque retal. Mete os dedos e diz: olha, gosto muito do seu podcast. Enquanto está ali a vasculhar a tua próstata. Era estranho, não é? Era estranho. Era estranho. Mas pode acontecer. É bom sinal. É bom sinal. É sinal que ele vai tratar bem de ti. Se enquanto fizesse isso, com a outra mão, me desse umas festinhas na nuca e dissesse: vai ficar tudo bem. Gosto muito do seu podcast. Então, parece que ele disse os pulmões grandes, que não me assustou tanto como dizerem que eu tinha a próstata pequena. Parece que os pulmões e da próstata está tudo bem. E ao longo desta semana, eu estive a ver mensagens antigas e que não tínhamos respondido ainda, tanto no meu Facebook como no Facebook do Sem Barbas e mesmo no Patreon. E notei que tem havido várias pessoas a dizer que gostam do programa, mas mais do que tudo, que se informam através do programa. Muitas delas que gostam da nossa opinião, que voltaram a ler ou começaram a ler com os nossos livros, e ainda que eu acho que nem eu nem tu tínhamos algum dia querido fazer deste podcast uma espécie de boletim informativo ou de mudar os hábitos das pessoas. Especialmente tu, que és um cínico e um nihilista, que estás a cagar para toda a gente. Praticamente. Menos para quem paga. Esse não estou a cagar para eles. Mas que sempre foi uma cena de conversa. No entanto, isso fez com que, quando eu estava a pensar nos temas desta semana, estava indeciso entre, falamos da atualidade desta semana, mais uma vez complicada, com os casos de Covid, com as pessoas mais uma vez a crisparem-se e a acusarem-se umas às outras pelo que está a acontecer, pela proximidade das eleições e também pela crispação política, ou vamos para um programa de escape que eu tinha aqui relacionado com coisas que nós gostamos de falar e as pessoas também, que era as orcas, foi encontrado um organismo que explica a origem de toda a vida complexa na Terra, uma mensagem que chegou, que ainda não conseguiram identificar, mas que chegou do universo e que não sabem se poderá ter origem inteligente ou não. E, para não falhar também nos temas mais a abardajar, ia falar da história de um filho que processou os pais que lhe destruíram a coleção de pornografia. E bem. Que não se faz. Hoje em dia, a pornografia está acessível, as pessoas não sabem o que custa a vida, não é? A juventude, porque a pornografia está acessível em HD, stream, a qualquer momento, no telemóvel, no meu tempo, e tu ainda serás do tempo das revistas, não é?
É verdade. Eu não apanhei muito essa fase das revistas, apanhei a fase das disquetes e apanhei a fase em que, quando se conseguia sacar um filme, que demorava horas, passava-se para um CD. E então tinham cakes, os chamados cakes de CDs, que eram molhos de CDs ou de DVDs, cheios de pornalhada, não é? Eu sou do tempo do VHS. Pois, eu não. Nunca tive. Eu sou do nenhum tempo em porno que havia VHS. videoclubes que tinham uma secção de sim, porno. Sim. Lembro-me de ver lá, que era aqueles que não tinham capa, tinha assim umas cores amarelo e azul, depois com umas letras, não é? Tipo as princesas do anal e coisas assim do género. A Branca de Neve e os Sete Matelões. Sim. E que era assim a zona proibida, que eu lembro de ser puto e perguntar, aqueles filmes? Aqueles filmes é para adultos, Mas nunca aluguei nenhum porno, por exemplo. Portanto, o que tu estás a dizer é que já devem ser raras as pessoas que veem a pornografia como algo colecionável. Mas pelo visto ainda existe. Há gajos que ainda gostam de ter o objeto, não é? Sim, acredito que sim. O pessoal que tem mesmo em DVDs e que compra tudo e que é fã de uma determinada artista, que tem todas as aparições dela em revistas e em filmes, acredito que sim. Acredito que haja isso. Basta veres aquelas convenções do porno, não é? Para veres os gajos doidos com as suas atrizes preferidas. Pois, o que é muito ingrato, porque a média acho que as atrizes porno ficam em média tipo 1 ano a 2 anos na indústria, não ficam mais tempo. Portanto, tu apegas-te a uma atriz porno, já me aconteceu, a pegar-me a uma atriz porno e depois de repente ela deixa de fazer filmes novos. E casa-se e tem filhos. Casa-se e tem filhos e pronto, e deixa aquilo. E parte o coração. Depois de repente, passado uns anos, ressurge, porque precisava da guita, provavelmente, e faz mais uma cena ou outra. E uma pessoa é um revisitar uma ex-namorada, quase. É tipo como aquelas bandas que tipo acabam e depois fazem uma tour passado 10 anos. Sim, não é? E nunca é tão bom, normalmente. Nunca Tem aquele efeito nunca. nostálgico, mas normalmente nunca é tão bom. Nunca. Mas acontece muitas vezes. Mas olha, em vez de fazer este programa sobre pornografia e orcas e outras histórias da ciência e natureza que serviriam de escape, eu deixei-me influenciar pelos nossos patronos e pelos nossos ouvintes. Aliás, queria referir mais uma ouvinte que mandou uma mensagem muito querida e disse que ela que desde muito cedo, julgo pela forma como escreveu que seja adolescente, que ouve o nosso podcast e que nós a ajudámos a falar melhor e a estar mais informada. Olha. E não sei se ela, quando disse falar melhor, era ter o melhor domínio do palavrão, que é uma coisa que nós realmente dominamos bem, saber como usá-lo e quando. Mas isso deixou-me contente e fez-me, sem ter qualquer intenção mais uma vez de esclarecer ou de convencer as pessoas de alguma coisa, achei que talvez nesta primeira semana de confinamento, tal como nós tínhamos feito em março, fosse interessante nós debruçar-nos sobre o que está a acontecer, como uma forma também de dar colinho aos nossos ouvintes. E eu começava exatamente por te perguntar quais é que são as tuas primeiras impressões sobre este segundo confinamento, desculpa, e sobre o aumento de casos. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer? Eu, especialista epidemiologista... Era isso, desculpa, esqueci-me de dizer isso. Que era epidemiologista o Guilherme especialista. Duarte, que existe, não é? Já estivemos cá. O que é que eu acho? Ora bem, o que eu acho é que era de prever, não é? Toda a gente sabia. Acho que, e eu disse na altura, que era um bocado estúpido o desconfinamento, o Natal à Lagardère, não é? O Natal à vontadinha. E que isto era expectável. Acho que se calhar ninguém estava à espera acho eu, né? Quero eu acreditar que os governantes não estavam à espera que a coisa ficasse tão grave, porque se estavam à espera e fizeram isso só para ser populistas é pior ainda. Mas fomos o país com mais casos por 1 milhão de habitantes, portanto estamos em primeiro lugar em alguma coisa, que é sempre bom, não é? Para o espírito português. Estamos nos índices de álcool por habitante também. E, portanto, são coisas que são características portuguesas que nós tanto prezamos. E agora estamos... Não me assusta os casos e a quantidade de casos. Já tivemos assusta o SNS estar finalmente... finalmente não, que eu estivesse à espera. Chegar a um ponto de ruptura. Eu tenho visto e tenho recebido mensagens de pessoal trabalha nos hospitais, médicos e enfermeiros, a dizer que já estão a decidir quem tem que salvar, porque já não dá para salvar todos. E isso era aquilo que se temia, aquilo que aconteceu em Espanha, em França,
Há uns sítios nos Estados Unidos e é isso que está a acontecer. Portanto, o confinamento acho que é natural, não mudou grande coisa, né? Porque muita gente continua-se a cagar para isso. Sim, mas há uma diferença, já toda a gente falou disso, entre a forma como as pessoas receberam as medidas de confinamento em março e agora. Ou seja, há menos medo agora, não é? No início o vírus era mais desconhecido, estava toda a gente com o cu apertado. Agora é um bocado tipo, mata 1% e tal, a maioria é velhos e pronto, é que se lixe, pronto. E então há menos medo, não é? Há também depois a tal fadiga pandémica, que é aquele termo giro, de o pessoal estar farto e... Mas é um contrassenso, porque da mesma maneira que, ok, tu podes ser menos físico porque racionalizes que as mortes são menores, mas há mais mortes, portanto, claro. Inclusive ontem estava a ver que alguém com mais de 80 anos que entrasse no hospital há 2 semanas, a probabilidade de morte era de 20%, subiu para 42%, e toda a gente terá avós e pais, mas também porque, além da questão de saúde, há a questão de economia. Quanto mais tempo o vírus estiver por controlar, mais tempo a economia vai estar fechada e mais tempo, não é? Mais danos haverá na vida de todos. Sim, é esse balanço. Eu não tenho os dados, não é? Não estou na posse dos dados para saber Claro. como é que se pode fechar, como é que não pode, se Portugal aguenta, se não aguenta, se mais vale ter mortos e evitar uma crise mais aprofundada que poderá ter consequências mais drásticas. Não sei, mas os médicos e os especialistas iam para fechar tudo e ter um confinamento mais musculado. E eu, desde o início, que me tendo a guiar a minha opinião por quem percebe. Não é? Mas olha, outra das questões, sempre que... Por cima já fizemos isto. Já. Foi mais difícil no início, em que custava mais, não sabíamos. Agora já sabemos o que isto é. Sabemos que provavelmente será o último confinamento, porque a vacina está aí. Portanto, é aguentar a beca. Sim, mas há uma diferença entre a pessoa que é dona de um negócio, claro, e que está desesperada e que não quer fechar, e as pessoas que, como mostraram ontem, que nem é sequer passeios higiênicos, tu podes dar e podes ir para o pé do rio, mas as pessoas que estavam a ler na rua, não é? Porque mesmo que digam, mas eu estou aqui sozinho, mas é uma questão quase de hombridade, não é? Ou seja... Sim, mas as reportagens também são uma merda. Tipo, ontem estava a ver na SIC, foram para a praia filmar malta ao longe, tipo, quase a fazer shaming. Sim, um gajo a tirar fotos e não sei o quê. A SIC sabe lá, se aquele gajo está a tirar fotos, por acaso é o trabalho dele, e precisa tirar fotos. Sim. Claro. Sabe lá se aquelas gajas, as pessoas que estão ali na praia, não tiveram Covid, já estão imunes há pouco tempo. Mas acho que isso, mas independentemente dessa reportagem, é ridículo. Repara, não estou aqui a denunciar, há um maior laxismo por parte de todos nós. E quem diz, quando eu estou a dizer todos, inclui-me a mim, todos nós estamos mais à vontade do que estávamos no primeiro confinamento. Claro, sim. Mas isso também leva, ou seja, uma coisa que não mudou em relação ao primeiro confinamento, e que eu acho que é resultado, que acontece sempre que há mais mortos, há mais casos e a economia fecha, e como tal... haverá mais precariedade e mais dificuldades, é um aumento da irritabilidade e da crispação entre as pessoas, não é? Ou seja, já não bastava estes 2 problemas de saúde pública e de economia, e começa a haver também um problema de, em vez de estarmos unidos, estamos a acusar-nos uns aos outros. Então já gastámos a união toda que tínhamos para ter. Já gastámos, não é? Tipo, já não há mais lápis de cor para pintar arco-íris e meter à janela. Não há arco-íris, só sobrou a caneta de filtro preta, exato. Sim. E palminha, já estamos todos cansados dos bracinhos com tendinites. Já gastámos a união toda que tínhamos para 2 ou 3 anos. E eu próprio me senti vítima disso, porque todos nós sentimos ansiedade e todos nós procuramos um culpado, não é? Eu lembro logo, quando falou do confinamento, uma das coisas que me irritou, e algumas pessoas, foi a questão de os espetáculos culturais estarem fechados e das igrejas não. Claro. E houve um jornalista do Jornal de Notícias que eu conheço que fez um trabalho sobre isso. Não há casos, ou seja, conhecidos, de focos em espetáculos. Todos os espetáculos que eu fui, as medidas eram aplicadas à regra, com as distâncias, as máscaras, tudo, não é? Quando eu fui a teatros e cinemas. E eu compreendo que as pessoas que trabalham em cultura, do técnico ao gajo que vende bilhetes, que
se sintam afetados por os templos religiosos. Atenção, e aqui os templos religiosos são todos, não é apenas, imagino eu, não é apenas as igrejas. E ainda no outro dia uma guionista também, que é a Susana Romana, estava a dizer que estava à janela e estava a ver no domingo famílias inteiras, magotes de famílias a saírem da missa. Sim. Todos juntos, não é? E quando a média de idades normalmente da missa é maior do que a dos teatros, quer dizer, depende, sou do teatro de revista ou das peças do Fernando Mendes, se calhar não, mas o que é que, quando soubeste essa notícia também, que tu, por exemplo, que agora não podes fazer espetáculos, irritou-te isso ou não? Eu não estava a pensar em fazer espetáculos, só tenho coisas marcadas para o final de março, mas claro que me irritou. Tenho muitos colegas que tinham e que viram as peças canceladas ou adiadas. Não que eu acho que devessem ser feitas, ou seja, eu acho que nesta fase, mesmo havendo a cena de porque repara, se as pessoas não podem, ou seja, se olhamos de lado para as pessoas que saem para ir fazer um passeio higiênico ou que vão dar uma volta abaixo ou à praia, não é por nos teatros não haver surdos, porque as pessoas também saem de casa, não é? Têm que sair de casa. Também não haverá surtos se tu estiveres na praia com a máscara, não é? Portanto, acho que é uma questão de exemplo e de estarmos do lado também de não haver multidões ou ajuntamentos por nossa causa. Portanto, eu percebo que os espetáculos sejam proibidos como foram, mesmo não havendo casos. Não percebo, obviamente, que as missas estejam abertas, porque, primeiro, para a economia é irrelevante a missa, não é? Porque a igreja não paga imposto. Começa logo por aí. E depois porque não há pessoas supostamente a viver daquilo, não é? Porque aquilo vive de donativos para a igreja e não há ninguém que esteja a passar fome se não houver missa. E enquanto há muitos técnicos, não tanto artistas, também haverá alguns, mas mais técnicos. Depois, porque podes rezar em casa, ainda que eu entenda que há a comunhão da missa, eu entendo isso, o encontro das famílias, todos a tocar guitarra e a cantar. Pronto. Percebo que, se calhar, para a saúde mental de muita gente, seja mais importante a missa do que os espetáculos. Claro, mas podem fazer missa em teletrabalho. Exato, também percebo isso. Agora, se fecharam da primeira vez e Deus continua. Sim. Deus não lançou uma bola de fogo contra a Terra. Por falar em Deus, tu apontaste aqui alguns aspectos práticos pelos quais as igrejas poderiam ou deveriam estar fechadas, não é? Questões económicas, por exemplo, ninguém depende disso. Eu queria levantar aqui também questões do ponto de vista lógico, que é Deus, como nós sabemos, é um tipo que precisa de muita atenção, não é? Está sempre a pedir, tem que madurar, tem que se pôr de joelhos para rezar e tal. E repara, precisa de atenção de seres que ele criou insuficientes, que ele próprio considera insuficientes, não é? Que está sempre a dizer, vocês pecaram, têm que se redimir, e inventam um vírus, não é? Porque tudo é a criação de Deus, que mata esses seres em barda, não é? Testa-lhes a fé num primeiro confinamento, tipo, vamos lá ver se vocês aguentam isto, não é? E depois, contra todas as indicações da ciência, não é? Diz, agora vamos lá ver, vou deixar que no confinamento vocês podem vir até mim e vou deixar que vocês se possam infectar e, no entanto, quando vocês vierem aqui à igreja, vocês vão rezar para não serem infectados e a vossa família também não. Isto é fucked up da parte de Deus, não é? É Deus a criar a procura para depois dar a oferta. Não é? Como os negócios. É aquela velha história do... Está um gajo a vender um kit de primeiros socorros na rua. Diz, quer comprar? E a pessoa diz não. E ele dá-te uma facada. E diz, aqui, quer comprar? E tu, sim, quero. E se no fundo isto for realmente uma simulação no sentido em que há deuses, não é? Como imaginavam os romanos, que haviam vários deuses, e estão todos a competir como se isto fosse um Sims, e está o Deus de Abraão, que é o mesmo Deus dos muçulmanos e dos judeus, a competir com Zeus e a competir com o Neptuno, e está este Deus de Abraão, não é? O Javé, que é o nome original da Bíblia, a dizer assim, então tenho que ter mais pontos, não é? Tem que haver mais gajos a rezar por mim. Já sei o que é que vou fazer. Vou comprar aqui online um vírus e vou largar. Estás a ver? Sim. Tipo jogo de computador. Sim, faz um add-on. É uma microtransaction, que os jogos agora vivem muito disso, que é para ganhar dinheiro, para viciar os jogadores. E é isso. Havia um jogo que era... Há vários jogos em que tu podes fazer de Deus. Havia um que era o Black and White, acho que depois saiu o 2, que era muito giro. Tu construías civilizações e depois podias ser um Deus misericordioso ou podias incendiar orfanatos e ser um Deus mau. E era giro.
Agora, Normalmente era mais giro ser a mau. oração espanta-me um bocado porque Deus tem um plano, não é? Deus tem um plano para todos nós, um plano maior, que nós não entendemos, é o mistério da fé. No entanto, as pessoas que rezam têm, se calhar não conscientemente, mas têm a ousadia ou a soberba de achar que rezando Deus vai mudar o plano que ele tem. Sim. O Carlin acho que tinha um beat, no beat de religião dele, o gajo fala um bocadinho sobre isso, que era tipo que se já está o plano divino já está traçado, para que rezar? É irrelevante, não é? Não, mas o que eu estou a dizer é, eles dizem assim, Deus, que se calhar tu enganaste, Amélia, desculpa lá, se calhar tu enganaste e eu pequeno mortal aqui em baixo, vou dizer-te que afinal o Sporting devia ganhar mesmo o campeonato. Sim. E devia. Eu, por mim, stop the count neste momento. Stop the count e o Sporting era campeão. Mas é isso, pá, não tenho conta. Eu percebo, as pessoas continuam a ir à igreja, atenção, percebo isso. Acho que para quem acredita mesmo, e numa altura destas, é na altura que as pessoas mais precisam da fé. E agora. Mas também não precisam de cultura. Então, nesse caso, também precisam de cultura. Há pessoas para quem o acesso à cultura é um alimento espiritual, é um elemento intelectual. Claro, para mim, eu acho que, né, eu extinguia as religiões assim no estalar de dedos se eu pudesse. Mas eu percebo que para o tecido social, numa altura destas, a religião é mais importante do que a cultura. Porque tu podes ver um filme em casa também. E a religião vive mais dessa comunhão e da fé e de ir à igreja. Portanto, eu percebo que seja mais importante para evitar isso é uma avaliação depressões. subjetiva, não é? Sim, isto é a minha avaliação como ateu, mas pessoa com empatia por quem... e até inveja por quem tem fé. Mas, portanto, eu percebo isso. Dito isto, se fosse eu a mandar, iam para a igreja era para o caralhinho. Tá bom. Olha, estamos aqui a falar de cultura e no outro dia estava a falar com uma guionista que... Sim, mas diz. Para Diz, cultura vou pôr aqui. diz. Porque também, a semana passada, há 2 semanas, fui ao mate. Já foste ao mate? Já, sim senhor. Lá dentro. Já? Não é tirar a selfie cá fora, como a maioria das já pessoas. fui lá dentro. Eu já tinha ido tirar a selfie cá fora. Sim. Selfie não, mas uma foto à vista. Que a selfie é muito raro. Bonita vista lá em cima. Tem para o bonita Rio, vista. tem uma bonita vista. E dei por mim a pensar que há muito mais fotos do mate cá fora do que lá dentro. E que isso era uma metáfora gira para a humanidade. Mas depois fui lá dentro. Mas o mate também é uma peça é uma obra de arte, porque Sim. arquitetonicamente também é uma peça de arte, não é? E é realmente mais bonito por fora. Porque lá dentro é uma merda. Mas eu tenho um problema contra a arte contemporânea que se calhar tem o seu, porque provoca em mim um ódio visceral que é arte. Exatamente. Exatamente. Pá, Queria alguma coisa em ti, não é? Há algumas coisas giras, atenção, obviamente. Mas tem lá coisas que é pá, vão para o caralho. Vão para o caralho. Eu fui o tempo todo a cuspir vernáculo para aquilo. Um espaço tão grande para tanta merda. Pá, merda. Nem quer. Havia um gajo, que é não sei se viste lá, não sei, que é um vídeo. É uma cabine preta, tem um vídeo. É o João Leonardo, até me lembro do nome do artista. E aqui digo artista, até na pior das conotações. Que seja um artista, pá. A culpa não é dele, Eu percebo que é aquilo que quis fazer, a culpa é quem depois acha que aquilo é incrível. Que é uma cabine preta, tu entras e é uma imagem. E é uma câmara fixa, e com uma péssima imagem, e o gajo está sentado à coisa, mete uma cerveja, bebe a cerveja devagarinho, isto demora 12 minutos ou 8. Isso é o vídeo que passa. É o vídeo que passa, e é só isto. Ele bebe uma cerveja, 0 som, depois bebe a cerveja, levanta-se, mija para o copo, tira o narce de fora, mija para o copo, senta-se outra vez e bebe o mijo. Pronto. É isto. Portanto, é um vídeo que o pessoal bêbado em casa diz: ei puto, não és capaz de fazer isto. Pronto. E ele faz, porque é um javarde. Aquilo acho que tem uma cena para tirar as impurezas no copo e não sei o quê. Depois é a descrição. Tu fizeste isto. Ok, é uma cena para provocar ali. Mas é tipo, o enquadramento a lembrar o Fire não sei de quê do Polanski. Não é Polanski, mas é de 79. Não, caralho. É uma câmara apontada para a frente. Não vais lembrar nada, é uma câmara apontada para a frente. Não digas que é uma referência ao filme. E depois, com o seu humor sarcástico, bebe a urina com o seu humor sarcástico, que lhe é habitual. Não, estás a ver um copo de mijo. Sabes que eu acho que isso existe em todos os
em todos os setores da arte, da comédia às artes plásticas, mas eu acho que é muito típico das artes plásticas, que é uma necessidade de chocar por chocar, porque já houve artistas que também existe chocaram. no humor negro, atenção, isso. Exatamente. E eu acho que repara, o Carlin também choca. Quando o Carlin chega, e nós já falámos disso aqui, e abre um espetáculo com aquela piada do aborto, também choca. Mas eu acho que tu consegues perceber o que é gratuito e o que tem matéria lá dentro. Mas eu ali não me choca ao choque. Passa a expressão. O que me choca é aquela descrição. Isto é uma ou arte, seja, é o um lado enquadramento. pomposo Depois com que aquilo te é vendido, não é? Sim, exatamente. Isso é que me choca. Isso é que me choca. E pá, e fora outras coisas. Por exemplo, tinhas lá um quadro todo preto. Era um quadro todo preto. Parece que o gajo, né, o artista, olhou para o outro. Olha, o gajo fez o quadro todo branco. Né? O Zé fez o quadro todo branco e está na exposição não sei onde. Espera aí que eu já o fodo. Puma, quadro todo preto. E agora? Chupa. Estás a ver? Pá, tem uma série de merdas assim. Tem aqueles papéis que é para limpar o pincel, como o gajo fazia aguarelas, que o pincel estava muito molhado e passava-se assim. Tem quadros expostos que é essa merda. Estás a ver? É tipo, está ali, parece um trabalho de grupo. Aquela merda, há lá quadros e secções da exposição que parece um trabalho de grupo da Cersei, das crianças deficientes. Existem dois tipos existem dois tipos, não, eu não sou um historiador de arte, nem um crítico de arte, mas existem peças de arte, estamos a falar de artes plásticas, não é? Que despertam o chamado patos, com TH, não é? Sim. Que é a palavra grega que despertam em ti uma reação emocional e intelectual perante ela. E isso, por exemplo, acontece-me ainda há pouco tempo fui ver os quadros do Manuel Amado, que são paisagens sem pessoas, paisagens muitas de verão, e aquilo invoca em mim o verão da minha infância. Eu olho para aquilo, vejo uma cadeira de lona vermelha num terraço e eu lembro-me do Algarve, não é? E cria em mim mesmo o chamado patos, cria uma emoção. E existe, e que não deixam de ter técnica e sabe do gajo que é patos fazer. Porque caem que nem patos nessas merdas. É por isso que se chama patos. E depois existe. E tu sentes isso com a música. Quando tu sentes uma música, quando tu ouves uma música e sentes uma música, não é um filme, e isso desperta em ti uma emoção, um pensamento, um questionamento, não é? Por exemplo, com os comediantes acontece isso, ouves uma coisa e dizes, nunca tinha pensado nisto antes, não é? Mas depois existe esse tipo de arte que é muito, que eu diria que tem uma pretensão muito mais académica, em que diz, ok, eu estudei a história da arte toda, os gajos fizeram estas coisas assim, construíram isto com estas técnicas e eu agora, como sei isto tudo, vou mostrar que posso desconstruir. E se calhar o resultado, que pode ser intelectualmente para quem conhece a história da arte e para quem conhece essas referências todas que tu disseste que estavam lá expostas, pode ser interessante, mas que é um tipo de arte que se reduz então a quem tem um conhecimento amplo da técnica, por exemplo. Há umas que sim, que eu percebo que tens que ter as referências para conseguir perceber aquilo. Isto é não sei, uma analogia ou não sei das quantas, e por isso é que isto tem valor, e porque é uma homenagem, não sei. Eu percebo isso. Agora, há lá outras merdas que é tipo, estás a ver, imagina, havia lá fotografias no museu, na parte do Museu da Eletricidade já, que estás a ver quando tens a máquina dispara sem querer. Sim. Estás a máquina na mão, vais tirar umas fotos, tens a máquina na mão e está ligado ou disparaste sem querer. Pronto, foi essas fotos que são expostas. Ou aquelas que tu, esta saiu desfocada. Pronto, e põem dispostas. Está desfocada porque é uma metáfora. Não, caralho, é uma foto mal tirada, desfocada. Não venhas com merdas. E irrita-me. Irrita-me, repara, se estivesse numa galeriazita que tinha sido alugada e a luz para expor o teu trabalho, para pôr, nada contra, acho que aquilo... Agora, é numa das cenas mais importantes, é como as merdas estavam lá no Berardo, estás a ver? Quando há realmente outro tipo de arte mais criativa, e nem falo de técnica, porque às vezes, tu tens um pintor no Rossio que faz retratos incríveis, mas há milhares de pessoas a fazer retratos incríveis no mundo, não é? A saber desenhar, que têm a técnica. Claro. E a arte vem mais da criatividade do que propriamente da técnica, até porque a técnica, se calhar, mais horas ou menos horas de aprendizagem. Naquilo. Sim, e de uma visão sobre o mundo. Ou seja, eu estava-me a lembrar, há um pintor americano que eu gosto imenso, que é o Andrew Wyeth, que pinta alguns retratos, mas também pinta ou seja, ele conseguiu pintar um imaginário americano do campo e de certas personagens americanas, especialmente uma
um lote de quadros que ele fez ao longo de anos de uma mulher, que tu dizes assim, este gajo faz retratos muito bons, mas não é só ele saber desenhar o retrato, ou seja, ele consegue vincular naquilo algo que vai além da técnica, não é? E que tu identificas como, isto representa, ou seja, repara, não precisas de ser um entendido em arte, tu dizes, isto representa um certo imaginário de um certo mundo norte-americano do campo e destas pessoas, e o que é que isto quer dizer, não é? Sim. Consegue evocar uma série de coisas como... músicas conseguem. Tu às vezes bastas ouvir algumas notas, não é, de uma música para automaticamente despertar em ti uma série de sentimentos e imagens, não é? Sim, mas se eu te der assim, olha, ouve lá esta música e são 3 minutos de silêncio, Sim. percebes? Que é um quadro em branco, acaba por ser, não é? Ou um quadro com um pontinho, ou em tipo 2 minutos de silêncio e depois tem um dó, e depois continua silêncio. Eu acho que isso não é um dó, acho que é um ré. Ou um ré, ou o caralho. Estou a gozar. Né? Tu vais dizer assim, Claro. Genial, como é a forma como ele nos está a dizer que o silêncio é no silêncio que a vida acontece, e depois às vezes esse silêncio que é a vida é interrompido por uma nota inesperada que aparece, não é? Que às vezes são os imprevistos da vida. É que tu agarras numa merda dessas, qualquer coisa, pintas aqui meia dúzia de pintelhos numa folha e tu arranjas uma história com uma metáfora bonita à volta e vendes aquilo e vão os gajos coçar o queixo. Interessante, olha, incrível. tu agora... Vou aproveitar para meter aqui um plugin. Que venha um tremor, um tsunami, só para mandar aquilo tudo abaixo. Para pôr um plugin da minha série que vai estrear no início de fevereiro. Pluga. Chamada. Faz o plug, faz. Chamada Até que a Vida nos. Butt Plug, Até que a Vida nos Separe. Vai estrear na RTP. Vamos ter mais informações sobre isso. Quem estiver curioso pode ir ao meu Facebook, o Gonçalves Escritor, e tem lá já uns 2 teasers. Porque em determinado momento há uma personagem que diz à outra: porque. Eu não sei o que pode ser uma metáfora da vida. E o gajo olha para uma daquelas arvorezinhas de cheiro bom que estão penduradas no retrovisor e diz, qualquer merda pode ser uma metáfora da vida. E começa a explicar porque é que aquilo pode ser uma metáfora da vida. E o que tu estás a dizer é, eu também não gosto quando me vêm dizer no cartãozinho aquilo que eu não percebi e que eles quase que forçam. Porque uma coisa é, tu olhas para um quadro, imagina, olhas para um quadro do Van Gogh, do Renoir, e vês uma paisagem europeia de campo e aquilo evoca-te uma coisa e depois vais lá ler e aquilo reforça a tua impressão. Dizes, olha, o gajo viveu aqui e não sei o quê. Outra coisa é, claro, tu és burro e não percebeste nada e nós agora é que te vamos dizer o que é que tu achaste. Normalmente neste tipo de arte contemporânea é sempre assim. Não é todos. Há um lugar para isto, atenção. Claro que pessoas mais sofisticadas do que nós e que sabem mais de arte acham que nós somos uns parolos. Claro, sim. A dizer, a tirar opiniões do rabo. Sim, bem, mas quando tens um tipo de arte que apenas é apreciada por uma ínfima parte, até que ponto deve ser dado o espaço e o palco gigante a essa arte, se é para uma coisa de elites? É mais eu isso. Eu acho que tudo tem o seu espaço. Exato, mas foi o que eu disse, tem o seu espaço. Mas mete na cave dos teus pais. Tens lá uns passinhos. Bem, mas repara, aquilo é de uma fundação. Agora eu de uma empresa privada. Há o turista de elite que vai ver estas coisas e que traz muito dinheiro e que é bom para uma cidade cosmopolita e não sei o que, ter este tipo de coisas. Mas o interesse realmente cultural para a maioria das pessoas é zero. Para a esmagadora maioria. Mas há espaço, claro que sim. Depois desta participação eu gosto de dessas coisas, do crítico de arte Guilherme Duarte, para me irritar, irrita-me. Olha, por falar em irritar, é engraçado, estava a ler a palavra irritado. Estar irritado é o que eu tenho aqui nos meus apontamentos. Que a irritação é uma das causas ou uma das consequências deste novo confinamento, ou seja, as acusações, os negacionismos, a culpa é tua, as denúncias online. Andava a passar aí, deves ter visto aquela conversa num Facebook em que alguém dizia: eu estive infectado e fiz a minha vida normalmente. Deves ter visto isso, não é? Sim, queria só também dizer, já que estou numa de destilar ódio hoje, que espero, do fundo do meu coração, que a família toda dos negacionistas morra de Covid. E estas pessoas que estão infectadas e fizeram a vida normalmente, sabendo que estão infectadas? Espero que morram também. Não, depende. Aí há casos que podem ser complexos. Não estamos a falar de casos de tenho os meus filhos em casa a morrer de fome e tenho que ir trabalhar para o matador. Exato.
Agora, dos outros que fizeram a vida normal e que tiveram até com outro pessoal e não avisaram, eu Calma, desejo, e não é outra que eles coisa morram, eu desejo Calma. primeiro que eles fiquem com sequelas, tipo, pá, perderem a potência ou não funcionar um pulmão para o resto da vida, que é para sofrer. Mas depois desejo que toda a família, mesmo que seja uma família porreira e inocente, eu sacrifico bem a família inocente dessas pessoas só para que eles sofram. É isto que eu estou a dizer. Mas olha, e também- nem estou a brincar. Eu sei. Nem estou a brincar. Sim, não é aquela coisa que tu dizes e depois no fim dizes, estou a brincar. Não estou a neste brincar. caso, sim. Mas também há uma questão diferente. Se que é, tu acontecer- Eu fico contente. até podes, imagina, nessa situação que nós dissemos, limite, que tens que ir trabalhar porque senão os teus filhos não têm comida na mesa e estás desesperado. Mesmo assim, não deves ir para o Facebook dizer, não há problema, eu fiz a minha vida normalmente. Claro. Ou seja, isso não. agrava, Claro, ou sim, seja, sim. retira a tua atenuante, é-te retirada, não é? Se tu fores para o Facebook dizer às pessoas, não, boa, façam como eu, Sim. certo? Não, e eu percebo, e há fases e fases, não é? Há fases e fases. Eu percebia que se calhar o pessoal fizesse isso, numa altura que havia 100 infectados e a mortalidade estava muito baixa. Eu percebo mais isso do que numa fase destas, não é? Portanto, depende. Mas eu até estou a falar, nem estou a falar destes, estou a falar, porque às vezes esses não são negacionistas, são só pessoal que. Está-se a cagar. Eu já tenho e tenho, que se foda para os outros. Eu estou a dizer que os negacionistas, aqueles que dizem que continuam a dizer, apesar de ser a doença infecciosa que mais mata no mundo já, e já irmos a caminho dos 500 mil só nos Estados Unidos, que continuam a dizer que a mortalidade é inferior à gripe. Que não conseguem olhar para dados básicos, né? Que é tipo, não é preciso tirar um curso de matemática, basta ter tido métodos quantitativos em humanidades para perceberem essa merda. E continuam a dizer que isto que é pior que a gripe. E que todos os anos o SNS fica em colapso. Argumentos de merda, né? Mas olha, esse tipo de argumentos e outros, nestes últimos dias, basta ir às redes sociais, não é? Para perceber que estamos outra vez neste plano de irritação. Aliás, esta tua irritação com a arte, eu acho que também se deve um bocadinho ao confinamento. Não. Que eu fui ao Berardo há uns 4 ou 5 anos e escrevi sobre isso igual. Eu pensei muito nisso, porque eu próprio também sinto, não é? Tipo, postei mais vezes nas redes. E no mesmo dia, a falar com uma guionista que me disse que está a dar aulas de guionismo, obviamente, em casa, e que uma das coisas que ela se espantou com os seus alunos era que alunos que querem escrever, apesar de guionismo, querem escrever, que nenhum deles tinha algum dia lido um livro e que a ideia de ler coisas, mesmo guiões, ou de estarem a ouvi-la durante uma hora, ela a contar histórias e não sei o quê, que lhes era profundamente difícil e diziam, isto é chato, porque queremos coisas mais interativas. Depois, nesse mesmo dia, falei com uma psicóloga que me falou de que alguns dos seus pacientes ou de filhos de pacientes, entre a adolescência, começam-se a sentir compelidos e atraídos para discursos extremistas, mesmo não sendo extremistas, ou seja, não são skinheads, ou não são de antifa, mas começam a tipo achar o meu que discurso de que a família dos negacionistas ia morrer toda, né? Também é um discurso extremista, não é de esquerda nem de direita, é só extremista. Sim, é extremista. Mas tu estás a perceber o que eu estou a dizer, estou a falar de política, ou seja, sentem-se atraídos por este tipo de figuras populistas. E uma das coisas que eu estava a pensar, estava a falar com ela, não é? Que realmente nós estamos numa fase em que há uma tempestade perfeita. Ou seja, se tu tens um povo, repara que não é exclusivamente o português, mas o português em que o nível cultural é baixo porque durante a ditadura já era baixíssimo, não é? Em 1970 e tal, quando acabou a ditadura, a taxa de analfabetismo andava à volta dos 60% e nós nunca conseguimos recuperar totalmente isso. Não a questão do analfabetismo, mas a questão de um povo culto. Nós somos dos países que lê menos jornais, do país que lê menos livros, que menos vai a espetáculos, e a cultura, seja ela a comédia, a música, o que seja, é aquilo que permite tu teres pensamento crítico. Ou seja, é mais difícil tu seres enganado se tiveres conhecimento do que não tendo. Podes-me dizer assim, mas a Alemanha em 1930 era dos países mais educados da Europa. Claro que sim, não estou a dizer isso. Mas se fores ignorante e se não tiveres lido sobre história, se não tiveres questionado sobre uma série de coisas, eu acho que é mais fácil tu caíres neste tipo de discurso enganoso e feito por embusteiros. Mas também é uma benção, não é? Não, eu discordo disso.
O quê? E o que eu Então acho não é. que Então não é, mãe. neste tempo de Repara, medo, se eu quando me dá uma dor na barriga, se eu fosse ignorante ao facto de poder ser uma apendicite, eu era muito mais tranquilo, era só uma dor na barriga. Pois, mas então morrias e não ias ao hospital a dizer, se calhar Não. tenho uma apendicite. Está bem, mas, E vou ao hospital mas era salvar uma a minha benção. vida. Mas ainda nunca tive uma apendicite e já sofri muitas vezes a pensar que tinha uma apendicite. Por exemplo, dá-me do lado esquerdo e as pessoas dizem assim, a apêndice é do lado direito. E eu, certo, mas pode ser uma dor reflexa. E as pessoas, sério? E eu, vês? Uma informação que tu não sabias, agora sempre que tiveres uma dor do lado contrário, também vais sofrer a pensar Então que é diz-me uma uma coisa, apendicite. tu tens uma namorada, preferias que ela fosse burra? Eu só, aliás, é assim que eu as conquisto, é quando elas são burras, não é? Como é óbvio. Mas olha, não, mas aí volta- não, a burrice dos outros não é uma benção para nós, a burrice é uma benção para quem é burro. Mas eu Burro ou gostava, desinformado, né? Às vezes não é só burrice. falando da irritação e do estado mental atual, o que eu acho é que neste tempo de medo pandémico, de precariedade económica, quando a saúde mental de todos nós, uns mais do que outros, está a esfarelar-se, não é? Em que há um desconhecimento em relação ao futuro e nós lidamos muito mal com o desconhecimento, não é? Que estamos sempre à procura de escolhas e de decisões imediatas para algo que muitas vezes não sabemos a resposta, não é? Isso é uma altura ótima para o aparecimento de burlões e tiranos e malta que grita e é muito curioso que é quase simbólico que numa altura destas tu também deixes de ter acesso à cultura. Nós falamos disso, claro que os teatros vão fechar, que os cinemas vão fechar, mas é muito simbólico, há aqui um lado de simbolismo. E eu vou-te confessar que é claro que estou preocupado com a questão de saúde, claro que estou preocupado com a questão económica, mas também estou preocupado com esta questão da bipolarização e da crispação entre as pessoas e das acusações constantes e das denúncias e deste impulso para procurar um culpado, sempre, não é? E há vários culpados. Tudo isto, todos nós somos culpados. Tu podes dizer, o governo não preparou o Serviço Nacional de Saúde como deveria entre março e agora. É verdade. As pessoas deviam ter saído menos de casa e não deviam ter seguido as indicações do Natal de não fazer jantares de 20 pessoas. Também é verdade. Ou seja, eu entendo o gajo que diz, eu tenho que manter o meu restaurante aberto senão não dou comida aos meus filhos, como entendo o médico que diz, estou há 40 horas num turno e saio para ir ver o meu filho finalmente e vejo os restaurantes cheios de pessoas. Mas que merda é esta? Então, o que eu acho é que que é normal, repare, isto é completamente humano, não é? Mas esta tempestade perfeita de causas para nos roubarem a clarividência e para acicatarem os nossos ódios e as nossas irritações, numa altura de eleições, ainda por cima, em que deveria ser um momento em que tu és sensato e pensas sobre o assunto, é uma tempestade perfeita para a imperfeição. Sim, por isso é que estas eleições estão um bocadinho viciadas, não é? Por causa disso. Não refletem obrigatoriamente. Então com esta cena agora do Ventura e do Batom e não sei o quê. Já lá vamos. O lado bom destas eleições é que sabemos que o Marcelo vai ganhar de qualquer forma. E que, portanto, que o voto não vai ganhar alguém que só ganha porque está neste clima. Mas não é? há muito mais envolvido nestas eleições, como tu sabes, não é? E não há, quer dizer, é um bocado, seja quem for que fique em segundo lugar, ou não é um trampolim de popularidade para muitos, estás a falar para todos. apenas nas eleições, nos resultados. Estou a falar mais do que isso, estou a falar na campanha, na forma como as pessoas se opuseram umas às outras, no tipo de debates que houve. Ou seja, as eleições não são unicamente o resultado matemático que vai existir não na próxima, mas de segunda-feira de manhã. Sim, mas não é propriamente um barómetro para, até porque são umas presidenciais muito específicas, toda a gente já sabe que o Marcelo vai ganhar, não é propriamente um barómetro para as próximas legislativas, por exemplo. Não acho que seja. Aliás, isto parecem campanhas legislativas, não é? Eu não ouço nenhum dos candidatos falar dos poderes presidenciais, falam mais do partido fora. Mas se olha, calhar Ana Gomes, porque não é do PS e não é apoiada pelo PS, não é? Pelo PAN e pelo LIVRE, e então não está a falar provavelmente dos programas do PAN e do LIVRE. Mas eu vou dizer, falam muito dos partidos que as apoiam e menos deles. Eu vou dizer porque é que acho que estas eleições também são importantes, independentemente da questão política exclusiva, exclusiva, que são importantes. E vai marcar o discurso e o tom de
campanha para as próximas eleições. Era aí que eu queria dúvida. chegar. Que são importantes, primeiro são importantes porque é importante ir votar e é importante escolher o Presidente da República, tens esse direito e esse dever, mas é mais do que isso, porque isto é uma altura em que estamos todos, como eu já disse, irritados e todos nós temos motivos de ressentimentos, uns mais do que outros. E eu no outro dia estava a ver uma reportagem sobre o procurador, aquela questão do procurador europeu, da falsificação do currículo, e depois a ligação dele aos irmãos, são 3 irmãos, estão ligados ao PS, aos governos do Sócrates, e aquilo meteu-me nojo, ou seja, basicamente era uma história de Jobs for the Boys, que tens no PS e no PSD. Tens desde o Dias Loureiro, ao Armando Vara, ao Lima Duarte ou Duarte Lima? Duarte Lima, ao Sócrates, portanto, e isso causa-me a repulsa, dá-me vontade de crer-me ressentimento. No entanto, eu não consigo fazer este exercício, ou seja, eu sinto esse ressentimento como toda a gente sente, e dizer, isto não está bem. No entanto, ao contrário, não consigo fazer este raciocínio, que ainda no outro dia vi, que era uma notícia sobre um perdão fiscal a gajos envolvidos no caso BES. E alguém dizia, depois admiram-se que votem no Ventura. Eu não consigo dar esse salto, não consigo. Porque é a mesma coisa que tu pensares assim, ok, o sistema, o alegado sistema, ou o que isso seja, o PS, PSD é um balde de merda. Mas eu não quero ir comer um balde de merda fermentado em mijo. Não é? Portanto, tu dizes-me assim, mas não entendes que as pessoas se irritem e que queiram votar um voto de protesto? Eu entendo isso. Mas não comer o mesmo balde de merda fermentado em mijo. Não faz sentido. Como se não fossem capazes de, na mesma cabeça, conseguirem fazer um raciocínio lógico de dizer que uma merda não anula outra merda. Um negativo não anula um negativo, neste caso. Menos com menos dá mais. É verdade, mas isso é na matemática. Porquê? Porque, e acho que já falámos disso aqui, porque quando entrevistei há pouco tempo para um festival literário, o Miguel Carvalho, que escreve sobre o Chega, uma das coisas que falámos, ele disse que havia muitos motivos para as pessoas votarem no Chega e muitos militantes, que eram bastante diversificados, mas que têm a ver com o ressentimento pelo imigrante, pelo cigano, pela mulher, pelo gay, pelos jornalistas, ou seja, esta ideia de que tu és despojado pelo outro, que é uma coisa que foi estudada nos Estados Unidos em relação ao homem branco, não é? Esta ideia de que vem alguém tirar-nos aquilo que nós temos. E mesmo que não seja real, a verdade é que o discurso oficial dos mídia, das joacines, das redes sociais, existe esta ideia de é preciso acabar com tudo o que é do homem branco. Não estou a dizer que são todas as pessoas. Ou seja, algum discurso que em vez de procurar uma igualdade e um equilíbrio temos que anular uma coisa, como aquelas pessoas que dizem os homens brancos, os heterossexuais brancos, olha nos podcasts, não é? Temos um podcast que não podem entrar homens heterossexuais brancos. E isso cria uma ilusão, quando tu ouves isto, não é? A reverberar nas redes e pessoas menos informadas, cria um ressentimento enorme, que não é real, mas é um ressentimento que vem já desde o fim da guerra colonial, perdemos o nosso império, a esquerda é toda igual, não é? Todos generalizam, como generalizam a raça, como a direita é toda igual. E o que eu acho que é aqui este problema é, a determinada altura, quando tu tens tanto ressentimento, tu precisas de um bode inculpatório, não é expiatório, é inculpatório. Precisas dizer, alguém é culpado por este meu sentimento que eu estou a sentir, sinto-me invadido, sinto que me estão a roubar qualquer coisa. E esse sentimento em outros sítios, nos Estados Unidos, no Brasil recente, não é? Contra o PT, contra as costas leste e oeste, sofisticadas das elites, na Alemanha dos anos 30 contra os judeus, leva-te a tomar más decisões. E eu acho que toda a gente tem o direito de estar ressentido, toda a gente tem o direito de dizer, eu sinto-me roubado, a justiça não funciona, os tribunais, o parlamento, o que seja. Mas há uma diferença entre tu pegares nesse ressentimento e perceberes, nem tudo é contra mim, nem tudo, ou seja, eu não sou a origem de tudo, e achares que que o universo que te deve alguma coisa, não só te deve alguma coisa, como te deve uma vingança, que é alguém tem que ser castigado por isto. E eu acho que nesta altura, uma das razões porque o grande pantomineiro, eu chamo-lhe grande pantomineiro por causa do grande timoneiro que era o Mao Tse Tung, e ele não ia gostar disso, mas o grande pantomineiro que tem algum sucesso, e tem um sucesso transversal, porque eu conheço muita gente de bem e com dinheiro que o apoia,
Gente que está bem na vida, portanto não tem razões para ter ressentimentos. Sim, quando dizes de bem, não é de bons valores, obrigatoriamente. Não, é gente bem. Que dá um beijinho. Gente bem, sim. E eu acho que é muito importante fazermos esse exercício de eu tenho o direito de estar ressentido, não tenho o direito de pegar nesse ressentimento e transformá-lo em ódio contra outra pessoa, só porque quero sacrificar alguma coisa, quero sacrificar alguém. Sim. Eu tenho visto muita gente nas redes sociais, no Twitter, assim, a dizer precisamente isso, que é: eu nem gosto do Ventura, mas vou votar nele só para chatear esta esquerda mais radical e mais da política do cancelamento e só por isso. Nem gosto dele. Acho que é um aldrabão, mas vou votar nele só para chatear esta gente que não se cala com ele e que não só está sempre a falar dele e não sei o quê. Portanto, há muito isso. Não sei até que ponto mas será isso revela, representativo. O que é que achas que isso revela? Para mim revela uma imaturidade enorme, que é, como a mim me irrita, é o meu sentimentozinho, é o mimimi. Portanto, eu não penso, quando votar, não penso no todo, não penso em votar no todo do meu país, penso naquilo que me desagrada, não é? Sim, mas depois há outro problema poucas que pessoas quando vão votar pensam no todo, não é? Mas deviam Mas pensar. estamos a falar do quê? De 1 ou 2%. Ninguém pensa no todo. E depois tens outra coisa, que é, essa esquerda também me irrita. Há imensas coisas imensas, do woke e dos gajos na faculdade e do cancelamento, não os posso ver à frente. Agora, a esquerda não é só isso, como a direita não é só o Ventura. Sim, e tens o centro também, né? Se quiseres ir para uma coisa mais... Mas, portanto, Sim. há isso. E depois há outra coisa, que é, que nós já falámos aqui, que a maioria das pessoas não sabe uma medida do PS ou do PSD. Não sabe uma medida do programa. Mas a maioria das pessoas sabe uma medida do Chega. Nem que seja foder os ciganos. É verdade. Ou pena de morte. E, portanto, tu dizes, olha, eu não sei o que é que estes querem fazer. E sei que este quer fazer aqui uma coisa. Está aqui uma coisa que eu até concordo. Eu realmente, as penas são leves e os pedófilos estão cá fora em 6 anos e deviam ser mais pesadas e não sei o quê. E não sei uma medida do PS. Eu próprio, provavelmente, quase nós, saberemos mais medidas do Chega do que do PS ou do PSD. É verdade. Como muita gente votou PAN, também só porque os animais vão ser mais protegidos, mas depois não sabe as outras medidas do PAN. Não é? E tal como muita gente votou Joacine porque era uma mulher negra e também não sabia as medidas do coisa. E o Chega tem esse condão de, espera lá, eu não conheço os programas de ninguém, porque ninguém lê programas de ninguém, nem os próprios candidatos provavelmente sabem. Eu quando fui votar nas legislativas não li os programas todos, mas li algumas coisas. Exato. Mas não lês de tudo. E portanto, tu também fazes isto, espera lá, contra votar estes, que é mais do mesmo e eu não sei quais é que são as medidas deles. Mas repara, e vou votar neste, que até tem ali uma coisa que eu concordo, mas realmente o gajo é uma besta. Mas é bem o nosso sistema. Eu percebo isto. Quais é que são eu nunca o faria, mas percebo isto. Claro, mas repara uma coisa. Quais é que são alguns problemas de Portugal? Um deles é a desigualdade, é a pobreza. É a pobreza, ou seja, a pobreza permite com que tu não tenhas acesso à educação, a uma boa saúde, a que o país possa progredir e ter gerações mais preparadas, com melhor conforto, mais educadas para poder progredir. Se tu pensares nessas medidas que tu dizes que ficam no ouvido, como a diminuição dos deputados, a questão das penas perpétuas, nada, tu até podes achar que isso é importante, mas nada disso é um real problema para os portugueses. Não, pois não. A maioria dos portugueses não se aproveita, não tem proveito de um pedófilo estar mais tempo na cadeia. Pode achar que merece, mas não aproveita. Sim. E isto faz-me pensar... Estive a falar com um amigo, que é um gajo melhor do que eu, que é a melhor pessoa, porque eu não sou o melhor gajo para convencer pessoas a não votar no Ventura. Sou um gajo, às vezes, reativo, demasiado agressivo. E este meu amigo, que é um gajo mais ponderado do que eu, nós temos alguns... não lhes chamaria amigos, gajos com quem estudamos, não é? E de vez em quando, agora já não, mas havia um jantar por ano e tal. E são pessoas que o fosso entre mim e eles foi crescendo mais e mais. E são gajos que estão bem na vida, que têm BMWs, que vivem na linha de Cascais, que têm filhos, muitos deles que vão à igreja, são católicos, e que estão a ter esta conversa de votar no Ventura. E este meu amigo disse-me, o que eu tento fazer, quando falo com estes gajos, é como é que eu posso mostrar-lhes que eles que não devem votar nele, sem ser num tom acusatório. E eu achei isto, vou-te contar isto, porque eu achei isto muito interessante. Ele diz, alguns gajos são do Benfica, diz ele. São benfiquistas ferrenhos. O que é que eu faço? Diz, olha, tu sabes que o Ventura está ligado, através do seu diretor de campanha, ao macaco dos Super Dragões.
Pá, tu sabes que o macaco dos Super Dragões, e os Super Dragões são uns mafiosos que traficam armas e bilhetes e droga e não sei o quê. Com outros gajos que são mais católicos e são cristãos, dizem, pá, tu viste o que é que ele disse sobre o João Paulo II? Que o João Paulo II não devia ter perdoado a pessoa que o matou? E já viste que ele veio criticar o Papa Francisco, que diz que o Papa Francisco está a destruir a igreja? Eu acho este tipo de abordagem interessante. Eu não sou capaz de fazê-lo. Eu normalmente, quando o meu argumento, não é que eu tento, primeiro não tenho assim ninguém com quem eu costumo conversar que vá votar nele, pelo menos que eu saiba. Mas não, se fosse meu amigo e decidisse votar nele, não deixaria de ser meu amigo por isso. Mas muitas vezes nas redes sociais, e sempre que eu faço piadas com aventuras, aparece isso. E o meu argumento é sempre o mesmo: é tipo, eu percebo isso tudo, estás descontente, mas se estás descontente com o sistema, pá, o Ventura é o gajo mais sistema que existe. Claro. É só isso. Mas isso é o único argumento. É tipo, porque tu aí tu escolhes, ok, eu quero votar no Ventura porque sou um fascista de merda. E aí tipo, opá, olha, então vota no... Se realmente és fascista, vota no Ventura. Até eu próprio te aconselho, não é? Sim. És fascista, és racista, és xenófobo. Então vota Ventura, quer dizer, não faz sentido. É bué da fácil a tua escolha, não é? Sim, agora, sim. se tu não és nada disso e te preocupas com as liberdades individuais, seja de orientação sexual, seja de proteção de minorias e do acesso às oportunidades para toda a gente, se tu te preocupas com isso, mas estás descontente com o sistema, então tens que ver outra hipótese. Porque o Ventura é sistema. E basta explicar-lhe o percurso todo dele. E o discurso que ele já está a ter de namorar o Rui Rio para fazer parte do sistema e fazer governo. E depois ainda tens, portanto, ainda tens outra coisa. É só esse o argumento. Claro. Eu estou completamente de acordo com esse argumento, ainda que não funcione totalmente. Claro que não porque funciona. Tu podes provar que, repara, ele trabalhou na autoridade tributária e depois foi trabalhar para uma empresa que ajuda os ricos a fugir aos impostos. Ele... esteve sempre do lado do Benfica e do Luís Filipe Vieira e subiu à custa do futebol, que não há coisa mais do sistema do que o futebol. Nós vamos ter que pagar mais por causa do que o Luís Filipe Vieira ficou a dever, não é? Os contribuintes vão ter que pagar mais isso do que os ciganos custam do rendimento de inserção social. Essas contas estão feitas, percebes? Há aqui outras coisas, que é, há aqui várias análises, medidas fascistas, medidas que tu podes não gostar. Depois há outra coisa, é que ele tem por trás dele, já nem vou falar daquela máfia azeiteira que apareceu na reportagem da SIC, não sei se viste. Não vi, só vi o primeiro episódio, ainda não vi os outros. Tens que ver o segundo. É o gajo do Porto, não é? O gajo da campanha do Porto, que é mesmo azeiteiro. Tu vês aquilo, e o gajo dos Estados Unidos, o César do Passo, que agora é Caesar, aquilo é tudo, é máfia, como dizia um amigo meu, é Peaky Blinders, mas mergulhados em azeite, estás a ver? Mesmo do bafon, não é? Quem fez segurança ao gajo foi os gajos do pugilismo do boxe do Porto, percebes? É tudo assim umas cenas, pronto, muito amaradas, mas pronto. Mas independentemente disso... O braço direito dele, não é? Metia bombas, diretor de campanha. O gajo do MDLP, sim. Ele não sei se metia bombas, mas esteve ligado ao MDLP, que estava ligado ao ELP, que metia bombas e que matou pessoas em 76. Mas, que é os interesses económicos, repara. Eu disse uma pessoa... muito próxima de outra pessoa que tem um poder, é CEO de uma empresa, que disse que ia votar no Ventura. Porquê? Porque a partir do momento em que tu tens poder, isto não é exclusivo do Ventura, é em todo lado. A partir do momento que tens poder, tu chamas a atenção de quem quer o poder. E, da mesma maneira que durante anos, escritórios de advogados ligados ao PSD ou ao PS, porque eu usar desde o Vitorino ao Júdice, Vitorino não o de Rãs, em que concebiam as leis para serem aprovadas na Assembleia da República para depois os seus clientes serem beneficiados disso, o mesmo vai acontecer com o Ventura. Claro. Portanto, se eles pensam, este gajo vai ter deputados e vai ser governo, há uma série de pessoas com poder económico que já existiam, lamento informar, na altura do Salazar, porque na altura de Salazar os grupos económicos eram ainda mais fortes e tinham ainda mais influência, que o vão fazer. Sim. E isso acontece nos Estados Unidos até tens o lobbying que aposta numa e noutra campanha, nas duas. Portanto, que é para o caso de alguma ganhar, eles sabem. Esta ilusão de que o Ventura vai representar o pequenino e o que está afastado dos centros de poder é completamente bullshit. Mas estas pessoas que eu disse que conheço, portanto, que não são pessoas que têm falta de trabalho, que são comidas pelo sistema, antes pelo contrário, aproveitam-se do sistema, porque já existiram, já vêm de famílias que já são beneficiadas. A questão deles é mais pessoal, é a tal questão que é as Joacines da vida, o cancel culture, esta esquerda, esta coisa do batom. Eu fartei-me de ouvir isto nas redes sociais. Porquê? Porque tem esta ilusão, ou seja, é uma coisa muito pessoal, é
aquilo irrita-os, aquilo incomoda-os, dá-lhes a ilusão de que o mundo, a forma como eles veem o mundo, como eles querem o mundo, não é? Que é uma forma reduzida, porque eles vivem numa bolha, vivem na linha, vivem aqui da Marinha. A ideia de que isso pode ser alterado é uma das razões que o leva a votar no Ventura. Porquê? Porque o Ventura diz em voz alta aquilo que eles às vezes não podem dizer. Não podem dizer na missa, não podem dizer à mesa, à frente dos filhos, alguns deles. E isso aconteceu com outros. Aconteceu com o Trump, aconteceu com o Jair Bolsonaro. Ele diz aquilo, ou seja, dá-nos poder. É engraçado, porque eu testo a palavra empoderamento, não é? Que foi utilizada para as mulheres. Mas a palavra empoderamento existe também neste conceito de alguém que vai dizer, não é? neste lado da direita, aquilo que o homem branco sente que lhe está a ser retirado. Não é? Este homem branco poderoso. Não é? E pronto. Sim. Olha, por falar nisso, queres falar, usaste batom ou não? Não me fica bem. Já tenho os lábios bonitos. Assim. Não, só fiz uma piada que dizia que para palhaço o Ventura critica demasiado a maquilhagem dos outros. E que foi plagiada pelas redes, sem a normal, tua assinatura, normal, que eu vi. Sim. É bom sinal. Mas olha, o Ventura disse que devíamos pintar os lábios de preto em luto. Tu achas que ele sabe o que é o beijo negro? Não sei, mas ele dá-se muito com o Mombito, não é? Que é negro. Não sei, portanto. Mas pronto. Quem tem... Provavelmente. Mas é engraçado porque ele diz isso, mas depois organiza, deviam pintar os lábios de preto de luto, mas depois organiza um jantar com 170 pessoas durante o confinamento. Pois. E leva um beijinho na cara da Maria Vieira, não é? Da Marilyn, depois de lhe cantar aquela do Happy Birthday, que é como ela diz, como se ele fosse o John Kennedy. É esperar, não é? Agora que a analogia de John Kennedy possa não ficar por aqui. Não, olha, eu não desejo isso. Acho que era o pior que podia acontecer. Era o gajo ser alvo de algum tipo de violência. Não é aqui em Portugal, Zé. Não, eu costumo dizer, a prova que os ciganos não são assim tão violentos, como ele diz, é que ele ainda não levou uma facada no bucho. É verdade. Não é? Porque se ele tivesse aquele discurso com as claques do futebol e particularizasse alguma, já tinha apanhado no focinho, não é? Se ele tivesse aquele discurso ou contra banqueiros, se calhar contra banqueiros ou Isabel dos Santos, se calhar acontecia-lhe um acidente de mergulho como ao outro. O que é que achaste desta campanha do batom e do lado da reação que teve contrária também? É assim, estas campanhas é sempre a mesma coisa. Esta campanha é como ao quadrado preto para acabar com o racismo. Sim senhor, giro, bem intencionado, começa a giro e depois é toda a gente atrás e que não posso perder o comboio dos likes e o comboio de sinalizar a virtude. E pronto, portanto é isso que eu acho. Agora, giro. Mas realmente houve alguém a dizer, acho que foi eu também tinha falado isso e depois o Rui Cruz também falou, acho que ele até tinha falado antes, que foi de ninguém ficou indignado por chamar velho bêbado ao Jerónimo, quer dizer, portanto devíamos estar todos a ver, e depois o Rui Cruz pôs várias fotos a beber cerveja como homenagem ao Jerónimo. Sim, várias pessoas falaram disso. Pá, e é um facto. Claro, mas repara uma coisa, agora, o que eu acho que eu pensei muito nisto porque achei muito curioso. Não só foi o fenómeno que conseguiu agregar em pouco tempo muita gente, como a resposta contrária violentíssima de vamos trabalhar, o CEF está à pedofilia, à pandemia, ao CEF, as pessoas estão a morrer, não é? E isso faz-me sempre lembrar uma coisa, independentemente da validade disto ou não, que é como se tu, não é, não pudesses fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. É a mesma coisa que, ou seja, estas pessoas acham que uma foto de desabafo, que uma moda, uma coisa que tu fazes em 10 segundos, fazes isto em 10 segundos se quiseres, não é? Que te ocupa horas e que define a complexidade da tua personalidade e das tuas confissões, das tuas convicções e que elimina de forma irreparável a tua capacidade de te preocupares com outras merdas, que é, como eu fiz uma foto, eu estou-me a cagar para a pandemia e para os mortos. Eu fiz esta foto. É como... Mas tu metes uma foto de um canil, é porque estás a cagar para as crianças que morrem em África à fome. Claro. Aliás, enquanto nós não resolvermos o problema das crianças que morrem à fome em África, que eu diria que na escala do mundo é a coisa mais horrível que acontece, é crianças a morrer à fome, no mundo abastado em que nós pedimos o barito e isso e quando ficas sem internet em casa. Sim, também. Não é sem internet, é internet lenta, que ainda é pior. Portanto, enquanto não resolvemos esse problema, então não podemos resolver nada. Não é? Claro. Caguem na vacina para a Covid e vamos resolver
a coisa. E que até poderíamos ver em termos éticos que se não era mais ético, Repare, os mas milhões mais que uma investiram na vez, vacina, investir para acabar com a isso fome tem a no ver mundo. com o egoísmo que é. Esta campanha irrita-me de tal maneira, vocês estarem a pintar os lábios, seus filhos da puta, irrita-me isto, que isto representa esta esquerda horrível, não é? Como só pessoas de esquerda que fizessem aquilo, não é? Que eu agora vou-vos acusar de não se preocuparem com as coisas certas, com as quais eu me preocupo. Mas estava a pensar, que tu disseste aquilo que é o comboio. Obviamente que sim, isto tem, ou seja, em milhares de pessoas existem milhares de motivações. Sim. Existe alguém que acha giro e vai pintar os lábios porque quer fazer parte. Eu acho que muito disto foi uma forma de, no momento de tensão, como nós estamos aqui, dos debates que irritaram as pessoas, da pandemia estar fechada em casa, para muitas pessoas foi vai-te foder. Uhum. O pintar os lábios para muitas pessoas foi um pirete. Percebes? É como estares na rua e estás no trânsito e um gajo a apitar-te e tu dizes, pá, vai-te foder, estou farto de te ouvir, para de apitar. Não é? Sim. Portanto, foi um desabafo. Para muitas disso. mulheres foi mais fundo, porque houve várias mulheres que, pá, já houve insultos a mulheres muito piores do que o que ele fez, mas para muitas mulheres foi, pá, já várias pessoas me disseram para eu não me maquilhar, ou que eu estou demasiado maquilhada, ou que eu estou a dar demasiada atenção. Às vezes parecem palhaças. Portanto, há mulheres na noite que às vezes parecem. Agora, não é discurso político, não é? Claro. É discurso de tu estás a ver e aquela gaja toda maquilhada parece uma palhaça. Não é? Por exemplo, como vês um gajo, olha aquele gajo ali com o t-shirt aberto até ao peito, de andar azeiteiro. Claro. É uma merda. Estou a dizer é que isto tu não podes, político. ou seja, não podes definir isto que aconteceu, não é? Que tem um lado lúdico também, tem um lado de pertença a uma tribo, tem um lado político, que é, há pessoas que, pá, realmente odeiam aquele gajo, mas tem um lado lúdico, que é, eu quero fazer parte disto. E, aliás, há outra coisa que quero dizer, que é, pá, independentemente dele ou de quem seja, alguém que gera tanto ódio, não é? Alguém que gera tanto sentimentos negativos, pá, nunca pode ser algo bom. Acho estranho, estás a perceber? Não sei, pá, não sei. Eu tenho muitos haters, percebes? Também tenho muitos haters. Mas isso é porque são burros, não é? Não sei. Mas estava-te a dizer que há um lado, é assim, eu vou dizer uma coisa, isto muda alguma coisa, como tu disseste do quadrado negro, é pá, se calhar vai haver 3 mulheres que vão dizer, pá, realmente o Ventura estava aqui indecisa, mas olha, não gostei disto do gajo, vou votar contra o gajo. Como vai haver 3 gajos que vão dizer, olha-me estas porcas todas aqui a fazer isto, vou votar no Ventura. Agora é que eu vou votar no Ventura. Esse é o grande problema, eu acho que é contraproducente no sentido em que vai roubar votos da Ana Gomes, vão transitar da Ana Gomes para a Marisa Matias. Achas que é capaz de fazer isso? Sim, acho que sim. Eu acho que se equipara no final, acho que fica ela por ela. Não, mas o facto de tirar da Ana Gomes para a Marisa Matias faz com que... para a Marisa Matias. Exato, okay. É isso. Vai tirar da Ana Gomes para a Marisa Matias, pois, porque quem vai votar Marisa Matias está ali, pá, Ana Gomes ou a Marisa Matias, né? Ou o PCP também. Sim, mas eu acho que vai tirar votos à esquerda para a Marisa Matias. Eu quando vi isto, não vi pessoas a fazer isto pela Marisa Matias exclusivamente, porque vão votar nela. Certo, era uma coisa que deu-lhe mais a Marisa Matias. Apareceu mais e as pessoas votam em quem aparece mais, né? Já se sabe. Claro. Mas, eu estava-te a dizer que e há um lado que é isto tem efeitos práticos? Sinceramente acho que não. O simbolismo é importante? Às vezes é. Porque não é por acaso que em 1960 e tal, nos Jogos Olímpicos, os atletas negros, quando subiam ao pódio, levantavam a mão esquerda com uma luva preta, porque era um símbolo do Black Power e contra e a favor dos direitos civis norte-americanos. Portanto, os símbolos, não vamos dizer que os símbolos não têm nenhum impacto, têm algum. Tenho dúvidas que este tenha grande, mas tem algum. Mais do que tudo, o que eu achei que isto é um desabafo. As pessoas estão em casa, não sei o que é um desabafo para o bem e para o mal. É um desabafo para o mal que é, estou farto disto, vai-te foder, e um desabafo para o bem é, olha que giro, deixa-me fazer parte disto. É uma cena lúdica. E não há tanto mal como lhe atribuíram. Também não há tanto bem, possivelmente. Mas para veres como é que isto dá a volta, não é? Que é engraçado. Tu falaste do... Sim, não, e o Ventura já disse merdas 1000 vezes piores. Claro que sim. Que não se juntaram a estas cenas. Ninguém... não vi esta onda de solidariedade com os ciganos, por exemplo. É verdade. Se calhar era mais importante. Sendo que quando o Quaresma, mas isso é também porque o Quaresma é conhecido, disse aquela frase, muitas pessoas partilharam e falaram disso. Né? Mas foi aí, o Ventura anda a dizer mal dos ciganos desde que se candidatou para a Câmara de Louros, pelo PSD, né? Pelo PSD, depois já não foi através deles. Já sei como é que foi. Mas só para mas sim, mas acho importante, atenção, e acho giro e que as pessoas se unam em torno disso, mas como cético que sou, acho que depois o impacto é sempre pouco, e depois vês pessoas que são, tu és uma merda de pessoa, não é por fazeres o batom que agora passas a ser boa pessoa. E depois tem lado cómico, não é? Também dá a volta, por exemplo, havia alguém
que eu sei que é contra isto, que meteu fotos de vários gajos de batom e disse, pá, desde o Carnaval de Torres Vedras que não via tantas matrafonas. Não é? E eu rimo, tem graça. Isso é uma piada. Agora, mas isto também tem o outro lado, que é, há uma pessoa, uma comunista inverterada, não invertebrada, mas inverterada, que veio logo, mas com um tom, ou seja, não foi com o tom que tu disseste ou com o outro comediante, com um tom de riso a dizer, epá, olha, ninguém falou do Jerónimo, que ainda por cima foi um homem que trabalhou a vida inteira, foi operário, não é? Gostas ou não dos comunistas, pá, tu vês que aquele homem foi um homem decente, que trabalhou e tal, esteve na Constituinte e tal. Mas veio logo, mais uma vez, virtuosismo, que é, estão para aí vocês a falar do batom e dos feminismos, mas este homem ninguém vem defendê-lo, ele que é um comunista que trabalhou e não sei o quê. É tipo, man, o que ela está a dizer é, eu sou mais virtuosa, pá... Certo? Mas sim, é mais difícil imitar um velho bêbado do que meter batom nos lábios. Portanto, há um lado. Não sei se é só beber uns copos, não tem nada que saber. Mas se formos a ver em termos de insulto, de escala de insulto, o insulto que ele faz ao Jerónimo é muito maior do que o que ele faz à Marisa Matias. Claro que sim, mas tu percebes, o que eu estou a dizer é, quem tem este tipo de, mais uma vez, isto é virtuous signing, quer dizer, vocês não se estão a preocupar com as coisas que estão certas. Ou seja, há uma direita que diz isso, que é, vocês não se estão a preocupar com as coisas que estão certas, porque são os escardalhos e não se preocupam realmente com o que importa, que é a pandemia. Mas depois vem a outra esquerda, a esquerda mais esquerda, que diz, vocês não se estão a importar com as coisas certas, porque deviam ser a ter importado com o velhinho. É tipo, man... Pá, tipo, tudo o que eu faço está mal. Há sempre alguém que é mais virtuoso do que eu. Há sempre alguém melhor pessoa. Que normalmente são os piores. Esses que mais sinalizam. Olha, a única coisa que eu quero dizer para haver eleições, que é, tentem, vão votar. Pá, vão votar. Não vai haver escolhas ótimas. Não digam, não há o candidato que eu gosto. Pá, não interessa. Vão votar. No resto da vossa vida vocês também não têm sempre tudo o que querem, nem sequer a namorada que têm ou o namorado são exatamente aquilo que vocês queriam, o carro também não, portanto vão votar, porque é importante, mais do que tudo pela participação, para mostrar que não estamos desligados, e tentem fazê-lo sem ressentimentos, com clarividência. É aquilo que... Eu vou para lá às 5 para as 8 da manhã porque não quero estar em filas e apanhar Covid. E é isso. Eu também. Mais alguma coisa? Não, eu subscrevo. Acho que as pessoas devem ir votar, apesar de eu não ir, provavelmente. Mas acho que deve ir. Mas isto é como o voluntariado. Eu acho que toda a gente devia fazer voluntariado. Eu faço voluntariado? Não. Mas espero que vocês façam. Tens alguma sugestão? O documentário Operation Odessa, que está na Netflix, é muito engraçado, entretém muito e é uma história incrível. Também, o que é que eu vi? O Night Stalker, que são 4 episódios sobre um famoso serial killer dos anos 80. Não é muito violento isso? É bem agressivo. E engonha muito. Podia ser um documentário de 1h30, não precisava de ser 4 episódios. Okay. Eu já conhecia a história do gajo, não conhecia como é que ele tinha sido apanhado e não sabia que tinham sido tantos casos. Ou seja, o gajo matou, que se saiba, 13, 14, mas depois fica no ar que o gajo matou mais uns quantos. E depois de ataques de violação e de não sei o quê, foram mais uns 30. Que ele depois não matava, o gajo tinha era assim. E o gajo eu já tinha visto entrevistas dele e ali tem mais, não tem tanto essas partes de entrevista, mas tem imagens dele em tribunal. Pá, o gajo tem os olhos e das expressões mais assustadoras, parece a encarnação do diabo mesmo. Dito isto, o gajo tinha uma legião de fãs femininas, porque o gajo tinha assim um ar de Jim Morrison, que lhe mandavam fotos nuas para a cadeia quando o gajo estava acusado de matar e violar. Pá, porque mulheres malucas, não é? Não acontece, já falámos disso aqui e eu também já escrevi sobre isso. Não acontece ao contrário. Não acontece ao contrário. É uma coisa específica das mulheres. Mas olha, mas sabes uma coisa? As feministas vão dizer que a culpa é do patriarcado, que as educou assim. A querer o bad boy, não é? Assim maltratadas quase. É um bocado. Mas sim, vi isso. É giro. Olha, eu queria só... Antes mas o Operation Odessa é mesmo muito bom. Vejo. Lembrei-me só de uma coisa que em relação ao Marcelo, que esqueci de dizer, porque falámos aqui muito do grande pantomineiro, mas não falámos dos outros candidatos, mas do Marcelo, que é um gajo que, independentemente da história, eu acho que é um gajo que, obviamente, que está equipado para ser Presidente da República, tem todas as ferramentas, parece-me que é uma pessoa, apesar de ser maquiavélico na política partidária, parece-me que é um gajo bem intencionado, não quer o mal das pessoas, e que, como já foi Presidente, está equipado para o fazer. No entanto, eu acho que a desvalorização que ele faz da campanha, de não ter tempos de antena, não é uma coisa muito boa, porque vem outra vez ao encontro deste discurso populista, que é a política é uma coisa má. Não é? Que eu não sou político, não é? O Cavaco fazia isso, o Salazar fazia isso. Isso não é bom, é tipo ele dizer, ok, eu não quero gastar dinheiro,
Ele pode fazer isso porque teve tempo de antena durante anos e anos numa televisão, os outros não podem fazer isso, e a campanha existe por uma razão. A campanha não existe para as pessoas gastarem dinheiro, existe para tu poderes ouvir Passar ideias. os candidatos. Não é para passar as ideias do que é que queres fazer. Claro, e uma das coisas que ele fez, que ele abdicou do tempo de antena, e uma coisa que ele podia ter feito era utilizar o tempo de antena para apelar ao voto. Não apelava a ele, mas dizia, olha, vão votar. E explicar porque é que a abstenção é má, podia ter feito isso. Em vez de estar lá o espaço em branco, podia ter feito isso. Essa é uma das razões porque muita gente não vota. Porque não vês todas as eleições, todas, se queixam da abstenção e culpam a abstenção. Nunca ninguém fez nada, nem há nenhuma medida efetiva para diminuir a abstenção. É verdade. E, portanto, enquanto assim for, muita gente... É tipo do género, está a chover, tu vais à rua e disseste molhei-me. No dia seguinte faz a mesma coisa e disseste, levaste um guarda-chuva? Não. Pá, então... E, portanto, enquanto assim for, olha... Sugestões, queria-te falar, em termos de música, há uma cantora que eu gosto imenso, especialmente o primeiro ou segundo álbum da Fiona Apple, que é o In The Pond, que é um álbum que me marcou imenso, acho que saiu em 2001, e ela tem uns covers incríveis, tem um cover do Why Try To Change Me Now, do Across The Universe, e agora fez um cover do The Hole of the Moon, dos, como é que eles chamam? Os Waterboys, que é extraordinário, ouçam no YouTube. Há um documentário que eu ainda não vi, mas que falam muito bem sobre Nova York. Acho que é NY, é uma cidade. Faz-te conta que NY é uma cidade, é o nome em português. Está na Netflix, não é? Que é uma conversa entre o Martin Scorsese e a Fran Lebowitz, que é uma comediante e uma escritora. Acho que é muito bom. E vi uma coisa na Netflix sem graça, que não é nada extraordinário, mas são 20 minutos bem passados, são 5 episódios, que é a história do palavrão, apresentada pelo Nicolas Cage. Já ouvi falar, mas... E vi o Fuck, e tem vários comediantes, tem o Jim Jeffries, tem a Nikki Glaser, tem atores, tem linguistas e académicos, e são 20 minutos bem passados. O primeiro é sobre o Fuck. Ok. Ainda não vi. Já ouvi falar, mas não vi. E é isto. Dito isto, quem gosta de nós e não se contenta com estes 1 hora e 20 minutos que nós fizemos para vocês durante o confinamento e quer mais, pode ser patrono, fazendo o quê, Guilherme Duarte? Ir a patreon.com/sembarbasnalíngua e ver qual dos modelos mais lhe apraz. Sendo que a partir de 2€ mensais tem acesso a mais 4 episódios extra que saem ao fim de semana, ou mais cedo, consoante o nível. E pronto, onde nós muitas vezes respondemos a perguntas de patronos, ou continuamos temas, e é isto, falamos. Basicamente é um episódio normal, mas um bocadinho mais pequeno. Portanto, é o dobro da classe, não é? O dobro da prateleira, o dobro da classe. Era o que ele se quer dizer federante. E portanto é isto, subscrevam se quiserem, se puderem. Obrigado a toda a gente que já fez o upgrade, muita gente mesmo. Acho que mantivemos os patronos até agora, não houve ninguém a desistir, e acho que até temos aumentado, portanto muito obrigado, e cá continuaremos. Infelizmente estávamos a pensar já estar a fazer isto presencial, que fica sempre melhor a qualidade do som, da conversa, da imagem, para quem tem o formato de vídeo. Mas pronto, esperemos que seja a última vaga e que depois possamos voltar à normalidade. Quem gosta e pode, comprem livros online, vão-vos entregar em casa. Todas as editoras e até livrarias estão a fazer isso. É muito fácil encontrar online uma forma de vos ir a levar livros a casa. E se ainda não leram os meus livros ou os do Guilherme, está aí uma oportunidade de voltarem a ler. É isso. E tomem vitamina C, vitamina D e zinco. Alimentem-se e protejam-se e cuidam do vosso sistema imunitário. Mas também não exagerem. E pinem também, que faz bem. Com proteção. Depende da pessoa. Se for desconhecidos. Há quem goste de arriscar da adrenalina. Até para a semana. Até para a semana.